distante de Deus, um homem distante dos propósitos de Deus, um homem que não compreende o Deus a quem ele por vezes até fala, um homem que não glorifica mais a Deus. O texto está deixando bem claro que Deus se revelou claramente. Deus se revela claramente. Embora muitas pessoas dizem por aí, olha, se Deus existisse mesmo, eu não estaria assim. Se Deus existisse mesmo, por que existe o mal? Se Deus existe mesmo, por que existem tantas adversidades? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus deixou bem claro as coisas invisíveis, a sua criação. Deus deixou bem claro que o homem, ao olhar a criação, ele vai ver Deus. E esse homem diante de Deus está inexcusável, está indesculpável. Não há desculpa para o homem diante de Deus. O Senhor Deus, Ele dá todas as oportunidades possíveis e necessárias para o homem. Então, o texto está dizendo bem claro, o homem está indesculpável, não tem desculpa. Foi meu pai, foi minha mãe, foi o meu tio. Imagine diante do juízo final, se fosse dada a oportunidade para alguém se desculpar, um direito de defesa, e alguém dissesse assim, não, mas eu não suportei. Mas a Bíblia está dizendo que o homem diante de Deus é indesculpável, o homem se distanciando de Deus. E esse homem que se distanciou de Deus, o Senhor o deixou. O Senhor o abandonou. E o Senhor, como um juízo de Deus, o deixou segundo as suas próprias paixões, segundo aos seus próprios desejos. O homem levado pelo seu instinto. Eu faço o que eu quero, eu me visto da maneira que eu quero, eu ando da forma que eu quero, eu falo o que eu quero, a vida é minha, ninguém manda na minha vida, desde que eu não interfira na vida de ninguém, eu faço o que eu quero. O texto aqui, ele vai falar posteriormente também dos pecados sexuais, do pecado da homossexualidade e assim por diante. Mas a história aqui, a história do homem levado, deixado para as suas paixões. Nós estamos vivendo nessa época de carnaval e é oportuno nós falarmos sobre isso, né? Tem um escritor romano que ele fala um pouco da política romana do pão e circo, né? É a ideia de que para se sustentar uma ditadura, para se sustentar alguém, sem que essa pessoa reclame do governo, sem que essa pessoa ela se subverta ao governo, basta o governo lhe dar pão e circo, basta o governo lhe dar um pouco de comida, tendo um pouco de comida na mesa e tendo um pouco de diversão, essa pessoa vai viver bem, ela não vai se subverter ao governo. Não precisa o governo dar muitas informações, não precisa o governo dar muitas satisfação, basta o governo dar pão e circo. Era o que o governo romano fazia. E nós estamos vivendo uma época bem parecida, não é, irmãos? O futebol para esse país, o futebol para todo mundo, o carnaval para o país só começa a funcionar depois do carnaval. Existem estados do nosso país em que a festa de final do ano emenda para o carnaval, as pessoas não trabalham, ela vive aquela vida. E você vai ver, essa pessoa é rica ou não é rica, está vivendo na miséria, mas tem lá, um pouquinho pelo menos, tem o Bolsa Família do governo, não é? Tem pelo menos um pouquinho. Então essa enganação, né, do governo, ela começa aí, começa aqui o nosso protesto diante disso, o país numa condição de calamidade. O país, irmãos, nós não precisamos ir longe, basta nós irmos aqui no nosso hospital e nós vamos ver a calamidade do nosso hospital. Aí você anda um pouquinho para frente e você passa aqui na 15 e você vê os carros alegóricos passando, você vê pessoas gastando o dinheiro público.
Então é a política do pão e circo, é a política de dar diversão para as pessoas ficarem quietas. E nós estamos vivendo essa época também, época do carnaval. O carnaval, ele tem uma origem bem antiga. O carnaval, ele começa na Babilônia, ele começa no Egito. Essas festas começam lá, porque o diabo começa a agir desde lá. Ele cria corpo mesmo em Roma. Não é à toa que o apóstolo Paulo está endereçando essa carta a Roma, porque era lá mesmo a festa da Saturnália. Nós aprendemos aqui que o Natal ele foi colocado exatamente no dia da festa ao Deus Sol, no dia 25. E o Carnaval era a época da festa da Saturnália, a festa ao Deus Saturno, Deus da agricultura para eles. Então eles faziam aquela festa Saturnália. Eles pegavam um carro, era chamado de carro naval, porque o carro parecia um navio. Esse carro ia andando pelas ruas de Roma. O carro andava com homens e mulheres nus e mascarados. E essas pessoas iam andando e as pessoas iam atrás, se divertindo nessa festa chamada de festa Saturnália. E o que aconteceu é que, com o decorrer do tempo, a Igreja Católica, ela observando essa festa, observando o povo se divertindo, ela criou um calendário. Ela mudou a data da Páscoa. A Páscoa anteriormente era comemorada no dia da Pessach, no dia que o povo judeu comemorava. Ela mudou a data. Então criou-se a data da Páscoa. A Páscoa é comemorada no primeiro domingo depois da lua cheia, depois do equinócio de outono. Pastor, não entendi nada. Eu também não entendi nada. Mas a ideia é de que começou o outono, eles esperam a primeira lua cheia chegar. Passou a lua cheia, no próximo domingo é a Páscoa. Eu já protesto desde já, porque como pode, irmãos, né? Essa ideia da astrologia, dos astros dizerem alguma coisa, entrando numa festa cristã. Que triste, né, irmãos? Que triste. Então a data da Páscoa, ela depende da lua. Depende da lua cheia. Assim como a festa do Natal foi colocada na data da festa do Deus Sol. Então é difícil. Então como é que se comemora o Carnaval? A ideia é a seguinte. Por isso que o Carnaval muda de data todo ano. Então estabelece a data da Páscoa dependendo da lua, a partir do dia 20 de março, que é o dia do... Começa o outono. Começou o outono, começa a olhar para a lua cheia chegou, próximo domingo é a Páscoa. Aí você puxa 40 dias, melhor, 46 dias. Puxa 46 dias a partir da Páscoa, você chega na quarta-feira de cinzas, e aí é estabelecido o Carnaval. A festa do Carnaval, o calendário do Carnaval está baseado na data da Páscoa. Que mistura, né, irmãos? Que mistura difícil, né? Difícil de digerir, difícil de engolir, difícil de ouvir. Mas essa é a realidade do calendário que foi colocado por Satanás. A gente não adianta a gente dizer que não, acho que foi engano, acho que foi o próprio diabo tentando denegrir a imagem do Deus Todo-Poderoso. Então, essa data do Carnaval foi criada e foi incorporada. Então traz a ideia de que a pessoa pode se divertir, não tem problema, ela pode se divertir à vontade, ela pode participar dessa festa à vontade e não tem problema. Da terça-feira até meia-noite ele pode fazer o que quiser, ainda tem mais 3 horas e meia ainda para a pessoa se divertir à vontade. Mas quando chega na quarta-feira de cinzas, aí ela começa a dita quaresma, né? Eu nunca tinha entendido e eu consegui entender.
né? A dita quaresma, que são os 40 dias. Então, o carnaval, 40 dias de quaresma, e logo após a preparação para a chegada da sexta-feira da paixão, e no domingo a Páscoa. Então é a ideia de cristão temporário que está embutida aí. E essa ideia que a Igreja Católica vendeu no passado, hoje ela quer voltar atrás, mas é difícil voltar atrás com isso. A Igreja Católica até tenta falar mal do carnaval, eles falam mal da distribuição de camisinha, falam mal do sexo explícito, falam mal de muitas coisas, mas o calendário foi criado por eles. Não é uma ideia de que pode se fazer o que quiser e depois você se santifica. Você, na quarta-feira de cinzas, você se santifica, você se purifica. É a ideia de que eu posso ser cristão por um tempo, eu posso me divertir por um tempo, eu posso seguir a vontade da carne por um tempo. E nós entendemos diante da palavra de Deus que não é assim. Irmãos, o cenário muda, parece que as portas são abertas para o diabo. É um culto a Satanás, a libertinagem toma conta, até os meios de comunicação. Certo pastor, ele colocou no data show da igreja, colocou a imagem que passa na Rede Globo de televisão, aqueles intervalos que passa uma mulher nua. Ele teve a audácia de colocar dentro da igreja e os irmãos ficaram horrorizados. Pastor, todo mundo, o pastor não falou nada, só colocou e deixou. Um monte de gente, foi aquela fila para falar com o pastor. Aí eu pergunto, pastor, por que você colocou isso aí? O pastor falou assim, você conhece aquela imagem? Conheço, passa lá em casa. Por que passa na sua casa e não pode passar na igreja? Então, obviamente que a gente não apoia uma situação como essa, mas é a ideia de que tudo está liberado. O carnaval é essa ideia que se passa, está liberado para fazer tudo, é isso que se passa para a sociedade. Os meios de comunicação, aqueles jornais mais puros, aqueles jornais que passam notícias mais puras, eles abrem as portas. É normal as pessoas nuas em cima de carros alegóricos, é normal, pode-se fazer tudo. Os jovens saem das faculdades, começa o final do ano, na faculdade já se começa a programar para onde se vai no carnaval do ano seguinte, porque o carnaval do ano seguinte é um carnaval, época de depravação, eu vou para aproveitar até as últimas consequências. Então a ideia de que tudo está liberado, a ideia de que se pode fazer tudo, é a ideia de que vale tudo, até os meios de comunicação, eles são abertos para qualquer tipo de situação. É isso que o diabo faz com a nossa sociedade. É isso que o carnaval faz com a nossa sociedade. Ele abre as portas. É a ideia de que se pode fazer tudo. É a ideia de que eu posso ser cristão só a partir das quaresmas. É a ideia de que eu posso curtir e depois eu posso voltar atrás. E a Bíblia, em Eclesiastes capítulo 9, o pregador, ele dá vários conselhos para a vida e ele diz o seguinte: em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Dou glória a Deus. Que o Senhor nos ajude a entender, porque de vez em quando a gente quer entrar no calendário, não é, irmão? De vez em quando a gente fala assim, na época da ceia eu acho que eu preciso me santificar mais, na época, e às vezes a gente entra nessa também, de épocas, não, agora eu acho que eu preciso refletir um pouco mais, isso não é verdade. A gente tem que ser santo todo dia, toda hora, todo tempo, que oh, glória a Deus, porque Jesus está prestes a voltar, uma igreja pura, uma igreja irrepreensível, e glória a Deus que nós estamos aqui aprendendo, porque nós não somos temporários, aleluia. Então essa ideia que Deus não compra, de que se pode fazer tudo, e depois você se santificar, e depois você buscar melhorar de vida, essa ideia que se passa na nossa sociedade. Tiago capítulo 3 faz uma pergunta: pode de uma fonte sair água doce e água amarga? Pode, irmão? Não pode, não dá. E mais triste ainda, irmão, que nós estamos diante de uma festa pagã. A ideia de paganismo, a ideia de que essa festa ela começou com os deuses, começou com Osíris, começou com o Bel lá na Babilônia, termina com o deus Saturno lá em Roma, e é uma festa aos deuses, e cada vez mais a gente vê pessoas professando a fé cristã e lá no meio do carnaval.
Isso que é triste. Você vai pensando, na igreja lá, vai cantar o cantor, é Xande, é Cláudia Leite, se diz cristão, é Gretchen, um monte de gente se diz cristão, e está lá no meio do carnaval, uma festa pagã, um monte de gente nua, uma depravação total, e se diz cristão. Os blocos, cada vez mais tem blocos evangélicos de rua, alguns até mesmo com uma missão evangelística, eu compreendo, mas boa parte deles é um monte de gente vazia, gente que quer uma farra de Jesus, quer um carnaval de Jesus e acha que Jesus se mistura com essas coisas. Irmão, o Senhor é santo, glória a Deus por isso. Amém. O Senhor Deus é o Deus da pureza e da separação. Então, cada dia mais as coisas, então, essa mensagem de hoje é também um alerta para nós. É um alerta para o nosso coração, porque isso não está muito longe de nós. É o bloco de Jesus, é o carnaval de Jesus, é o bloco cheio de amor, é o bloco, e as desculpas são muitas, porque é cultural, não, faz parte do folclore do nosso país. E tem gente que até fala para mim, eu já vi que fala, pastor, mas é bonito. Engraçado alguém falar que é bonito, né, irmão? Concupiscência dos olhos, não é? Agradável aos olhos. Como eu posso avaliar uma coisa e dizer que é bonita e é bom? É difícil, né, irmão? Mas é aí que está. A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é sutilmente. Na nossa mente até desliga um pouco, não é normal, isso acontece. Eu me lembro de um missionário africano chegar no Brasil e ficar assustado. Ele pegou o microfone na nossa sede de São Paulo e começou a pregar. Ele falou, eu não consigo compreender como vocês cristãos acham a nudez tão normal. Eu vejo gente nua nos outdoors, eu vejo gente nua na televisão, eu vejo criança vendo pessoa nua e vocês acham normal. E ele estava assustado. E às vezes nós queremos achar normal também, mas o Senhor ainda tem colírio do céu para os nossos olhos. Ou o Senhor ainda tem uma voz profética para você. Oh, aleluia, nessa geração perversa. Glória a Deus que o Senhor está chamando uma geração que vai dizer a verdade. Aleluia. Que o Senhor nos ajude. Tem igreja que na época de carnaval fecha as portas, liga as luzes e faz lá o seu carnaval. Faz lá o seu carnaval, coloca as luzes lá. E a única diferença daqui de fora lá por dentro é só algumas palavras, não é? Porque o resto está tudo igual, do lado de fora e do lado de dentro da igreja. Mas o Senhor precisa nos ajudar. Na verdade, carnaval, irmão, está ligado à carne. É a ideia inicial de que se podia comer carne até a terça. A ideia inicial era essa. Podia-se comer carne até a terça-feira. A partir da terça-feira começava a quaresma e a pessoa não comia mais carne. Mas aí essa ideia se abrangiu com a ideia de que se podia fazer qualquer coisa. Então o carnaval está ligado à carne. Carne vale. Vale carne, vale tudo, vale o que a carne desejar. Essa é a ideia de carnaval. E nós entendemos que a carne é símbolo de uma humanidade e os seus desejos. A carne é símbolo de uma humanidade levada pelos seus desejos e pelos seus prazeres. Eu faço o que eu quero, eu faço o que o meu corpo desejar, eu aborto a hora que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu faço da forma que eu quero. Meu pai, minha mãe, ninguém vai me segurar. Nós entendemos em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, o Senhor vai nos falar a respeito das obras da carne. Nós entendemos diante da palavra de Deus que as obras da carne são contrárias ao fruto do Espírito Santo. Logo em sequência você vai ver falando do fruto do Espírito. Mas olha lá no versículo 19,
quais são as obras da carne. E vê se você se lembra de alguma coisa. Olha lá, porque as obras da carne são manifestas, o quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ainda bem que essas coisas não acontecem nessa época, né, pastor? Mas parece que a porta, quando eu era criança, eu não conseguia entender. Ligava o rádio, o pai ligava o rádio e assim, morreu não sei quantas mil pessoas no carnaval. Eu não consigo entender como uma festa tão alegre desse povo aí, e morre tanta gente. É o culto a Satanás. No culto a Satanás se oferece o quê, irmão? Almas. Almas para o inferno. Então, todas as obras da carne estão ligadas. Olha lá, a prostituição. As pessoas vivem em depravação. Elas vendem seu corpo. Elas mostram seu corpo com aquela ideia de, não, é para mostrar, é folclore, não tem problema, mas a ideia ali é de vida do corpo. Aquela roupagem bonita de folclore, de cultura, mas a ideia é venda do corpo. Olha, impureza aqui é impureza na sexualidade, é bestialidade, é o que se vê. Lascívia, a lascívia é a sensualidade, é provocar o outro com seu desejo, com seu corpo, provocar desejo em outrem com seu corpo, é o que se vê. Idolatria, o culto ao corpo, o culto aos deuses. Logo ali em Salvador, essa época de você ir lá no Pelourinho, de lavar, época de você jogar as coisas no mar para os deuses dele lá, época de idolatria, é época de culto a Satanás, porque os prefeitos de todas as cidades, eu estava vendo a imagem lá de Tu, o prefeito pega lá um gordinho, né, e diz, você é o rei Momo, e eu pego a chave da cidade e eu entrego para o rei Momo, mas na verdade aquilo ali é símbolo de entrega para Satanás, e Satanás começa a reinar nos becos, irmão. Satanás, a porta é aberta e Satanás começa a agir. Essa é a realidade do carnaval. O homem, segundo Deus aqui mesmo falou, o homem deixado por Deus, abandonado por Deus pelas suas paixões. Feitiçarias, inimizades, quantas brigas de trânsito, quantas mortes, porfias, brigas, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Hoje é uma grande disputa das grandes redes de cerveja no carnaval. Elas brigam por espaço, porque elas querem aquele espaço, porque sabem que quando a pessoa entra no camarote daquele ali, ela vai beber até cair, ela vai consumir uma grande quantidade de álcool, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca da qual vos declaro, já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É aberta a porta, é o vale tudo, é o diabo agindo nos becos. E eu glorifico a Deus, porque na terça-feira como essa, o Senhor nos trouxe até aqui, amados, para nos dizer que ainda vale a pena não se contaminar com o manjar do rei. Oh, glória a Deus! Vale a pena ainda ser como Daniel e não viver aos critérios da carne. A gente fica triste porque
porque esse calendário está no nosso país, está arraigado nas nossas cidades. As escolas na sexta-feira pedem para as crianças colocarem fantasias, e as crianças vão para a escola com as suas fantasias, porque lá vai ter um bloquinho de carnaval. Está arraigado, as crianças são levadas para os sambódromos, as crianças fazem parte de toda essa situação horrível, e é herdado de filho, de pai para filho, de filho para neto, e assim por diante, a herdade da depravação. O conceito que se tem no exterior, a gente já teve o privilégio de ir para o exterior, ele já pergunta, como é que é o carnaval lá? Eu já falo, não gosto de carnaval, porque a ideia é essa, de que se vale tudo aqui no Brasil. Você vê pessoas nas empresas, você vê executivos, eles marcam reunião no Brasil exatamente nessa época. As multinacionais recebem uma grande quantidade de executivos nessa época. Aqui os hotéis estão cheios. Os hotéis estão cheios porque as grandes empresas aqui de Indaiatuba, elas recebem grandes executivos. Por quê? Eles vêm para o Vale Tudo do Brasil. Eles vêm para a festa do carnaval. Porque se pode tudo, se pode fazer tudo. O homem levado pelas suas paixões. O homem levado por essa festa que é um culto a Satanás. Nós entendemos, amados, e como nós aqui já falamos, que isso também é juízo de Deus. É o homem deixar as suas paixões. Nós entendemos também, irmãos, que essa depravação faz parte da condição para que Jesus volte. Glória a Deus por isso. Os sinais estão claros, está sendo dito muito claramente que Jesus está voltando, e a igreja tem que dizer, ora vem Senhor Jesus mesmo, porque o Senhor está prestes a voltar. Nós precisamos aprender também, ter cuidado com as nossas euforias, porque são nessas euforias que a gente não pensa na vida, nessas euforias que as pessoas não pensam, não estão nem aí. Nós começamos aqui falando sobre a ideia do pão e circo, e nessas euforias as pessoas se perdem. Então, uma lição para a igreja, que essa euforia não chegue até nós, que a gente viva de festa, mas Eclesiastes capítulo número 7, versículo 2, nos fala que é melhor estar numa casa de luto do que estar numa festa. E é até difícil compreender isso. Mas numa casa em festa, a gente pensa na vida, irmão. A gente pensa nos problemas. A gente pensa nas adversidades, não pensa nada. Agora no luto, se o rapaz morreu de acidente de carro, como é que você sai com o carro, irmão? Você sai devagarinho. Todo dia eu vou para a KBU e eu passo onde morreu um rapaz ali. E eu falo, essa curva é perigosa, porque eu vi o carro lá, eu vi a forma como bateu. Então na euforia a gente não pensa. O sábio, o certo sábio diz o seguinte: o homem não pode tomar uma decisão nem muito alegre e nem muito triste. E é uma realidade. Sentado com a cabeça no lugar. Eu glorifico a Deus, porque está muito claro que essa festa é do diabo, porque ela acaba em cinzas. Ela acaba em cinzas. E eles não compreendem. A ideia de cinza é a ideia de arrependimento, é a ideia de que as pessoas vão se quebrantar, a ideia de que as pessoas vão estar ali diante e vão se quebrantar, mas eles não entendem. O sacrifício no Antigo Testamento tinha cinza. O sacerdote, eles ofereciam o sacrifício e terminavam o sacrifício, eles tiravam a cinza do altar e ofereciam o sacrifício de novo. Só que se esquece que a cinza não é no final, a cinza é no começo. A cinza é antes, o arrependimento é o que vem antes e não o que vem depois. O quebrantamento é o que vem antes e não o que vem depois. Mas é assim, é a festa que se acaba em cinzas, que se acaba com ressaca, e a gente é diferente. A gente começa com cinza, a gente começa quebrantado e depois
Senhor vai glorificar a igreja, o Senhor vai abençoar a igreja. Eu glorifico a Deus, irmão. É tempo de quebrantamento, é tempo de cinzas. Oh, glória a Deus, para até o dia do Senhor glorificar a sua igreja no céu. Aleluia. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos dê força e nos ajude a compreender os teus propósitos. Que o Senhor nos dê voz. Que o Senhor nos dê palavras para guerrear contra o mal. Que o Senhor coloque no coração ainda esta chama de estar servindo ao Senhor de verdade. Que o Senhor ainda coloque no nosso coração as cinzas no começo. Oh, aleluia. Para que a gente possa compreender os propósitos de Deus. O Senhor está chamando uma igreja valente, irmãos. O Senhor está nos despertando para um avivamento de verdade. O Senhor está nos despertando para mudar a história desse país. Oh, glória a Deus. Você crê nisso aí, irmão? É para isso que o Senhor está chamando a igreja do Parque Glória, está chamando a igreja no Brasil. Nós somos 40 milhões de evangélicos no Brasil. E paz dos irmãos, mas não há nenhuma mudança social da qual a igreja faça parte. A igreja não faz parte de nada, é uma igreja inerte, uma igreja que não atua. Mas o Senhor está nos chamando nessa noite para fazer a diferença. Oh, glória a Deus. E começar a fazer a diferença hoje. É um pouquinho, às vezes eu tenho que viajar para a China, tenho que viajar, tenho que colocar a boca no trombone. Não, Deus quer que você comece lá na sua vizinhança. Deus quer que você comece dando testemunho. Deus quer que você comece no seu emprego sendo uma bênção. Oh, glória a Deus. E você vai ver a história desse país mudar. Oh, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que é uma questão espiritual muito grande. Precisamos entender que os demônios estão em ação. E nós temos que entender que nós precisamos orar também. Nós precisamos orar, irmão. O demônio está agindo. Nesse momento o demônio está ceifando vidas. Tive um colega de faculdade que era da Marinha. E ele passava todas as vezes no Sambódromo, lá na Marquês de Sapucaí, depois do dia de festa. E ele via pessoas mortas. E ele via mulheres nuas, bêbadas. E ele via uma condição de depravação que ele falava que sentia nojo. Isso a televisão não mostra, obviamente. Mas o Senhor vai nos ajudar a ser uma voz. Amém, amados? Amém. O Senhor vai nos ajudar a chegar lá. O Senhor vai nos ajudar a ser igreja. O Senhor vai nos ajudar a ter o tempo, a todo tempo, as vestes alvas e os olhos, o óleo na cabeça. Glória a Deus. O Senhor nos ajude. Amém.